Pessoal deu ruim para o Congresso, porque acharam que poderiam passar o rolo compressor sobre o governo Lula, achando que podia sim defender o BBB, bilionários, bets, os bancos. E é isso que não caiu bem na sociedade, porque começaram a entender que o governo Lula, o Haddad, nunca foi taxado. O Haddad sim está defendendo a população de classe média, a população mais pobre, a população trabalhadora. O que o Haddad defende é justiça social, que o andar de cima pague mais. O que estava querendo o Congresso? Hugo Mota, Alcolumbre e o grande articulador contra o povo brasileiro, Ciro Nogueira. Ele queria te manipular de que o governo só pensa em aumentar impostos, como se você é que fosse ter os impostos aumentados. Só que não te contou que quem ia pagar esse imposto são os amigos dele, que ele pega carona no avião, ligado a bets e tudo mais. Aliás, o Ciro Nogueira tem um gasto enorme com querosene de aviação. Por que ele não usa aviões comerciais, fica andando de jatinho? Esse querosene foi colocado em qual avião? Não sei, eu tenho essa curiosidade, né? Você acha certo ficar abastecendo jatinho de dono de bets? Eu não sei se é esse avião que ele abasteceu, que ele usou, mas está usando querosene de aviação, está usando e bastante. Pelo menos 50 mil ele está gastando. Todo mês ali está gastando esse dinheiro aí. Você concorda com isso? Você viu essa gente aí tomando chivas assim no gargalo, o Gumota e tal. Ou seja, o Gumota, Alcolumbre cederam a trama de Ciro Nogueira, que começou a fazer uma peregrinação aí em vários noticiários, dizendo que o governo gasta muito e quer cobrar mais imposto. Aí quando pergunta para ele, tá bom, Ciro, então o governo tem que cortar o quê? O que é para cortar? Você está dependendo corte no quê? Aí o que ele diz? Não, peraí, não é a função do Congresso cortar. Quem tem que cortar é o executivo. Ou seja, eles tiram o dinheiro do governo para, por lei, porque existe a responsabilidade fiscal, que é uma lei que o Congresso criou, para que o Lula faça o quê? Corte dinheiro da saúde, corte dinheiro da educação, corte dinheiro dos aposentados, corte dinheiro do BPC, corte dinheiro do salário mínimo, corte o pé de meia, corte diversos programas sociais. Vocês estão entendendo? Agora, emenda, ele não quer cortar, não. Mais de 50 bi. Então, esse Congresso que tem esse dinheiro todo e está fazendo o quê? Extrapolando da sua função. Porque não é função do Congresso executar. E é isso que está acontecendo. Essas emendas impositivas, que, a meu ver, é inconstitucional, porque ao Congresso não cabe isso. Cabe só fiscalizar outro tipo de atividade. Executar, isso é função do executivo. E quando faz também um decreto legislativo para derrubar um decreto presidencial em relação ao IOF, que quando era 6% com o Bolsonaro não falava nada. Esse Congresso, ninguém reclamava. Aí, no apagar das luzes, depois que perde a eleição, aí baixa o IOF. Veja bem, na época do Bolsonaro, não era arrecadatório. Agora, do Lula é arrecadatório. Então, vocês vejam que tem também ali uma sacanagem, é uma antecipação do processo eleitoral de 2026 para que o Lula faça cortes e depois chega e fala, olha, quem cortou o Bolsa Família foi o Lula. Olha, quem cortou o pé de meia foi o Lula. Não, quem cortou foi o Ciro Nogueira. Quem cortou foi o Hugo Mota. Quem cortou foi o Alcolumbre. Quem cortou são os asseclas dessa gente que está preocupadíssima. Eles estão com muita raiva de Flávio Dino. Já tem o Centrão, já está falando que quer o impeachment do Flávio Dino. Você sabe por quê, gente? Porque o Flávio Dino está indo para cima do orçamento secreto, está indo para cima dessas emendas PIX. Não, e quem cometeu o crime vai ter que pagar. Então existe assim um grupo de ladrões. Olha, não estou falando que é o Hugo Mota e o Alcolumbre que estão metendo a mão, não, mas que está fazendo jogo, protegendo esses ladrões? Estão. E na sexta-feira mesmo, o que faz a Polícia Federal?
Ah, já faz uma apreensão, montanha de dinheiro. Orçamento secreto. Essa bandalheira. E eles estão apavorados, porque pelo menos 100 parlamentares estão metidos nessa roubalheira. E aí a coisa fica difícil. Eles estão assim, desesperados, sabem que vai dar ruim, então eles estão tentando ameaçar o Supremo. E eles entendem que tem uma ligação do Lula com Flávio Dino, então ele começa a atacar o governo do presidente Lula para ver se o Dino tira o pé. Mas Dino não vai tirar o pé. E aí eles estão se organizando, ameaçando que 2027 eles vão fazer impeachment. Agora não é só do Alexandre de Moraes, não, é do Flávio Dino também. Então veja como essa gente não vale nada. São os parasitas. Um monte de dinheiro, muito dinheiro, os caras já ganham um monte de benesse. É auxílio moradia, é auxílio paletó, um monte de coisa aí. Assim, e nós é que estamos pagando dinheiro público, por isso subiu a hashtag Congresso Inimigo do Povo, Congresso Inimigo do Brasil. E tão, assim, tão desesperado que o Hugo Mota, sexta-feira, né, uma reação. Não foi algo espontâneo, vendo que pegou mal pra caramba, vendo o Congresso apanhando pra caramba, porque o povo acordou, o povo começou a entender que essa gente que tá lá só tá defendendo é rico, bilionário, é banco, é o jogo. Esses parlamentares ficam pra cima e pra baixo em avião de dono de tigrinho, dono desses joguinhos de bet aí. Como é que essa gente aí é séria? Como é que essa gente é correta? Veja, esse pessoal tá lá, muitos bilionários, eles não estão lá defendendo o interesse da população brasileira, não. Tá lá defendendo o interesse do andar de cima, ficou escancarado para a população. E por isso essa pressão. E agora o Hugo Mota, em função dessa pressão, começou a querer, vamos encaminhar essa questão aqui, vamos adiantar o corte dos gastos tributários. O que é gasto tributário? São aquelas isenções para os 17 setores que mais emprega a economia, que não emprega nada. Não mais emprega nada. E a sacanagem do PERSE, que é o Programa de Recuperação do Setor de Eventos, que era lá para a pandemia, já acabou a pandemia, já faz mais de 3 anos, e os caras estão mantendo essa sacanagem aqui. Tudo para atender o andar de cima, tudo para atender rico. Acabar com super salários? Não querem mexer. Colocar imposto para bets. Gente, o Haddad propôs subir de 12% para 18%. Para mim tinha que ser 50%, 60%. Destrói as famílias. Destrói a vida do povo brasileiro. Esse troço, para mim, propaganda tinha que ser proibido. Taxação lá no talo, no alto mesmo. Mas não, estão ali defendendo interesse. O que de produtivo, o que de bom traz isso daqui para a população? Nada. Mas ajuda político. Então, pessoal, o gigante acordou e a esquerda tem que ir para cima, principalmente Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, um senador do Nordeste, inimigo do Lula, tentando destruir o Lula. Então, você que é nordestino, você que é do estado desse cara que está traindo o povo brasileiro, lembre-se disso. Ele não é senador para sempre. Lembre-se disso. Pressione. Mande e-mail para ele. Mande zap para ele. Vá para cima. Mostre a tua insatisfação. Mesma coisa, o Hugo Mota. Você que é do estado dele. Cobre o Hugo Mota. Peraí, tu tá contra o presidente Lula? Você que votou no presidente Lula no estado de Hugo Mota, vai deixar ele fazer essa sacanagem com o presidente Lula? Olha, se eu fosse do estado dele, eu ia lotar a caixa de e-mail dele, lá da assessoria dele, ia ligar, ia mandar mensagem, ia cobrar pesado. Mesma coisa eu faço lá com o Alcolumbre também. A gente tem que mostrar para essa gente que nós, os assalariados, o trabalhador, não aceitamos pagar imposto enquanto rico, bilionário, banqueiro, bicheiro, betes, não paga nada. Não aceitamos isso. Vamos para cima dessa gente, pessoal. Você concorda comigo? Inscreva aqui no canal, gente. Comenta aqui e me segue para receber mais vídeos como esse.